Olá, nós estamos entrando no ar com o nosso texto e contexto deste domingo. Que a graça e a paz de Cristo esteja abençoando sua vida, onde você está. Minha gratidão está aqui com você. Quero agradecer você que esteve conosco ontem, no nosso sábado. Foi um sábado realmente muito sincero, sábado sincero, autêntico. E agradeço a Deus, louvado seja Deus, pelas vidas que foram beneficiadas, que foram abençoadas ontem, todo o nosso dia, todo o trajeto do dia, as demandas diárias, as demandas simples da vida, nós vimos ali coisas inusitadas. É quando você percebe o extraordinário naquilo que a gente chama comumente de ordinário, né? Então nós tivemos esses insights, esses encontros, pessoas participando, coisas tremendas, não só aqui no virtual, mas também no presencial, né? Aconteceu isso. Agora, hoje, nesse domingo, desse contexto, nossa meditação para hoje, nós vamos estar vendo, eu trouxe aqui um estudo, hoje, gente, aqui algo muito, que eu passei o dia assim meditando nesses textos e contexto, né? Meu amado e amigo chegando aí, irmão de jornada, está aí em missões, ainda está em missões ainda? Um abraço aí para a família, um abraço aí para todo o pessoal aí de Minas Gerais, gratidão pela participação ontem, né, no nosso Sábado Sincero, e hoje é domingo, né? Hoje nós temos o nosso texto e contexto. Já passei o dia hoje nas meditações, mergulhando nas meditações e foi muito bacana. Espero que com vocês também, eu acredito que tenha sido assim também. E nós temos aqui nossas partilhas, né? Nós temos nossas partilhas, coisas fantásticas que eu acho que... vocês estão em Morada Nova, né? Morada Nova fica distante aí da região de Minas ou não? Eu não conheço, né? Morada Nova. Aliás, eu conheço Morada Nova, mas é no Nordeste que eu conheço, né? Morada Nova. Acho que em todo lugar tem um lugar com esse nome. 300 quilômetros. Certo, 300 quilômetros. Isso aí. Pois eu ia até falar para botar o slide, né? Tava me esquecendo. Eu ia falar, bota o slide aí. Mas certo, onde nasceram seus pais. Que bom essa oportunidade, né, de vivenciar esse momento nostálgico. E é bom quando você volta em algo que lembra o passado, mas você volta ali, você já não é o mesmo, né? Você volta renovado. E é sobre esse renovo que eu quero estar falando hoje, nesse texto de contexto, sobre o renovo espiritual na nossa vida, né? Jesus ele disse para o mestre Nicodemos que é necessário nascer de novo, né? Nascer de novo. E o mestre falou, mas como é isso? Como um homem velho pode nascer de novo? Vai entrar no ventre de sua mãe e nascer? E ele disse, não é assim, agora é um novo nascimento. É nascer da água, nascer do Espírito. E a água e o Espírito ali tem simbologias, metáforas, coisas tremendas que não dá para te dar uma resposta rápida e pronta para uma simbologia tão complexa como essa, né? E profunda também. Mas vamos lá, baseado na questão desse renovo, né? Eu estou vendo aqui, o nosso amado irmão botou aqui onde nasceram meus pais, né? E essa palavra nascer. E hoje no nosso texto e contexto nós estamos com um tema de renascer, né? Um bate-papo, um papo do renascer, o renascimento. E o que isso faz em nossas vidas? Quais são os efeitos? São muitos, na verdade, são muitos efeitos. Você começa a expandir a sua consciência, é uma expansão, portanto é um processo, é uma jornada. E hoje eu estava meditando muito sobre isso, eu quero ver aqui algumas coisas para a gente conversar aqui. Deixa eu ver aqui nesse texto de hoje, vou ler um texto para vocês, viu? Deixa eu ver aqui. Quiserem anotar algumas coisas que vai ser importante. Eu sou do tempo do papel e caneta, né? Não sei se tem papel e caneta, mas se tiver bloco de notas, celular, pega também. Anota aí. No caso, eu gosto de anotar, né? Alguma coisa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá.
despertar espiritual. Deixa eu ver. Vamos dizer que o que acontece, né, nessa nossa jornada, quando a gente passa por esse processo de novo nascimento, muitas coisas vão acontecendo. Enquanto você estiver vivo nessa terra, nesse corpo vai acontecendo, e você vai vivenciar nessas práticas espirituais, muitos testemunhos, muitas experiências fantásticas, né? E chega um momento que a gente vai ver uma coisa aqui muito forte. Deixa eu ver aqui onde eu começo aqui, porque o texto é grande, eu quero resumir isso. Deixa eu ver. É um momento que a gente vai transcendendo os barulhos, né? Os ruídos. Eu estava até vendo aquele vídeo que você mandou para mim, Beto, falando sobre músicas, né? O que é que aquelas músicas causaram efeito nos ratos, né? A experiência com os ratos. E é interessante porque quando você mandou aquilo para mim, tinha um carro de som, um paredão, onde eu estava justamente passando o tipo de música que você tinha botado lá no vídeo lá. Você vê, né? Aí a gente pergunta, é coincidência? Não, é cristocidência, né? Fica como é que se diz? Fica aí se permitindo ao Senhor, porque Ele está guiando, Ele está conduzindo, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Então não é nada por acaso. E nós estamos vendo hoje, né, os ruídos aí, as coisas acontecendo, principalmente nesse período agora, né, que vai vir já próximo mês, vem um feriado aí, e aí acontecem essas coisas, né. Mas aí tem pessoas que não curtem muito. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante no Instagram aqui, o pessoal promovendo um retiro espiritual de feriado, né, e o tema lá do retiro era assim, parece que o nome é Carnaval Zen, né? Carnaval Zen. Aí falando assim, carnaval também é tempo de meditar, né? Tempo de desacelerar. É possível no carnaval você desacelerar, você entrar num estado contemplativo, né? Sair do frenesi, aquela coisa. Só que, claro que a pessoa que falou isso, essa pessoa também ela sofreu uma transformação, uma renovação na sua mente para falar isso, né? Tá vendo uma outra etapa, né? Um outro nível na sua vida, porque não é assim, as pessoas não veem dessa forma esse feriado, elas veem como, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, tem as palavras de efeito aí, né? E a maioria às vezes parece que entra nesse caminho largo, né? Espaçoso, mas aí, quando você não entra nisso, você começa a se achar um estranho, né? Poxa, eu sou um estranho, então. Como é que pode um negócio desse? E aí vem aquela pergunta, né? O que aconteceu comigo, né? A pergunta que está aqui, o que aconteceu comigo? Por que já não desejo o que antes desejava? Aí, se quiser anotar essa pergunta, né? Quem está estudando comigo aqui hoje, né? Tem pessoas estudando aqui. Então, quem quiser anotar, às vezes você já fez essa pergunta para você, por que eu não desejo o que antes eu desejava? Isso aqui para quem desejava. Eu já desejei. Eu confesso que eu já pulei algumas coisas aí no passado, né? Mas graças a Deus, faz tempo, é uma vida atrás. Hoje as coisas velhas já passaram, né? Tudo vai se fazendo novo. Então vem essa pergunta, né? Por que eu não... O que aconteceu comigo eu não desejo mais, né? Porque aí... E uma coisa bem interessante, que eu até tenho feito essa pergunta há muito tempo, tenho feito essa pergunta na minha casa, onde eu estou, cantinho que eu fico, eu falo assim, por que minha casa parece mais real do que o mundo lá fora? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Eu estava até conversando um dia com a minha mãe, com a minha irmã, eu falava assim, olha, uma coisa que acontece comigo, que o primeiro pensamento que eu penso quando eu saio do meu trabalho é de chegar em casa. É o que eu mais penso, é de chegar em casa. Tem pessoas que saem de trabalho, ela vai ali, vai pular, vai no happy hour com os amigos, né? Aquela coisa toda, beleza. Mas uma das coisas que eu mais penso quando eu saio do trabalho é de chegar em casa, né? Eu me lembro daquele louvor, né? Aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Aquela coisa. Então eu curto muito isso, não só porque eu chego em casa e encontro os gatos, mas
Porque cada canto, cada lugar, comparado ao que está acontecendo lá fora, aqui tem sido diferente, tem sido mais pacato, mais tranquilo, tem sido como um santuário, né? Eu acho que eu declaro que bem-aventurados são aqueles que conseguem ter olhos para ver dessa forma. Né? Bem-aventurados é o que tem um lar, né? Não é questão de ter só uma casa, mas ter um lar, para você ficar ali em meio a tudo que está acontecendo lá fora. Né? Então, a gente começa a formatar essa pergunta aqui que está no texto. Por que minha casa parece mais real do que o mundo lá fora? Por quê? Aí a sociedade ela tem respostas rápidas, né, para isso. De repente vamos dizer assim, né, as narrativas que surgem essas, né? Vamos dizer que você está se isolando, né? Está se isolando, né? Antissocial, a pessoa está antissocial, está se isolando, está desperdiçando, né? A pessoa diz, tá desperdiçando a vida, né? Está desperdiçando a vida. E não é bem assim, né? Vamos dizer que está desperdiçando a vida, que precisa voltar a ser como antes, né? Vamos voltar a ser como antes. Sempre tem alguém, um amigo para falar isso, né? Voltar a ser como antes. Inclusive, hoje alguém falou isso para mim. Hoje alguém falou isso comigo, sabia? Um antigo amigo me procurou, quase não fala comigo, mas hoje falou, me lembrando coisas do passado, assim, amigão. Aí eu tive que falar com ele, né, as boas novas. Eu não queria falar, mas foi um jeito de falar as boas novas para ele. Ainda bem que ele foi bem compreensivo, né? Ainda bem. Nem sempre é assim. Mas, gente, não dá para aceitar uma resposta superficial para uma transformação profunda, não dá. Porque isto não é um retrocesso, é uma consequência. Né? E para compreendê-la é preciso esclarecer algo essencial. O quê? Que o despertar espiritual não é uma experiência simplesmente mística, espetacular. Não é sobre luz somente, ser iluminado. Não são só visões. Não são frases bonitas de efeito para impressionar os outros. Também não. É algo muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Algo muito mais perigoso. E sabe para quem é perigoso? Para o ego, para a carne. Muito perigoso para a nossa carne. É um momento em que você deixa de se identificar com a sua persona. Por isso que ele diz que você vai nascer de novo. E você vai transcender todas essas máscaras, essas identidades sociais que são colocadas em você. Você transcende isso, essas coisas do ego, essa construção social. Você transcende tudo isso. E aí vai gerar essa frustração, né? Mas antes de se despertar, você vivia quase como todos vivem, como uma identidade separada caminhando em um mundo de outras identidades separadas, né? Seu senso de eu, né, era construído pela sua história, pelos seus feitos, pela sua imagem, pelos seus relacionamentos, pela forma como os outros te percebiam. E a partir disso, sair para o mundo não era opcional, era necessário. Tem que ir para o mundo, é necessário. O mundo que fala do sistema, né? Todo o sistema aí. Porque o mundo funcionava como um espelho onde você confirmava e se autoafirmava, né? Na verdade, se firmava nisso, que existia. Você saía para ser visto, para ser validado, legitimado, para sentir que era alguém. Já pensou? A pessoa para ter que ter uma validação externa para se sentir alguém, tem que receber um julgamento favorável dos outros para sentir que é feliz, para sentir que é bonito, para sentir que é amado, para sentir que é bem-sucedido. Sempre tem que ter alguém ali para dizer. Imagina uma pessoa dessa, ela parar numa ilha deserta, né, onde não vai ter ninguém com ela. Ela vai terminar se matando, não vai aguentar, vai morrer de desespero, de tristeza, porque
não vai ter ninguém para validá-la, para ela se comparar, para ela competir. Né? Eu gosto de uma frase de um sábio que ele diz assim: quem é você quando não tem ninguém para aparecer, quando não tem ninguém para você se ver, para você se comparar, para falar algo para você? O que é o amor sem o outro, gente? O que é o amor? Uma boa pergunta, essa aqui é minha. O que é o amor sem o outro? O que é o amor sem o outro, né? Forte isso aqui, viu? São por enquanto só especulações, são só indagações, interrogações aqui para a gente gerar reflexões mais profundas na gente. É como um espelho onde você confirmava que existia, né? O mundo, né? Você saía para ser visto, para ser validado. Meu Deus. Cada conversa faz você sentir que é alguém. Cada conversa reforça sua identidade. Cada encontro sustenta a personagem, né? Ou o personagem. Cada interação é uma maneira de se sentir, maneira sutil de dizer: olhem para mim, eu estou aqui. Mas depois que você nasce de novo, aleluia, depois que você desperta no Espírito, esse mecanismo se rompe, você começa a perceber não como uma ideia filosófica, mas como uma certeza visceral que esse eu que você defendia não é quem você realmente é. É apenas um papel, uma construção, um conjunto de hábitos mentais repetidos ao longo do tempo. Quando essa compreensão acontece, você já não sai para o mundo para se encontrar, porque já não está perdido. A necessidade de atuar, impressionar, explicar quem você é começa a enfraquecer. Uau! O impulso de estar sempre fazendo algo fora perde o sentido. Que aqui algo fundamental acontece. Sua relação com o lá se transforma completamente. Antes, a casa era apenas uma pausa entre estímulos, um lugar para recarregar as energias, antes de voltar ao barulho, né? Ah, eu vou ali em casa, né? Vou ali em casa que eu preciso ir no banheiro, vou ali em casa para me dormir um pouquinho, depois eu volto para a folia novamente. Pronto, é isso. Vou lá em casa ali comer alguma coisa, nem precisa ir em casa comer hoje, né? Comidas tem aí fora, todo lugar tem comida hoje. Nem sei, é como uma pessoa disse pra mim: eu nem sei o que eu vou fazer na minha casa mesmo. Ah, acho que eu vou dormir. Nem sei o que eu vou fazer lá na minha casa hoje, porque tá tão bom na rua, né? Minha casa, aquele lugar, é uma sofrência. Ainda bem que isso não acontece aqui. Ah, que Deus abençoe seu lar, seu olhar em relação ao seu lar. Você possa ver nesse cantinho a graça do Senhor. É como diziam os antigos, né? Um pedacinho do céu. Mas isso tem que ter primeiro o despertar, né? O renascimento, ou o nascimento, o novo nascimento. Para ir ampliando, expandindo a coisa sobre isso. E aqui quebra muitos paradigmas, vai quebrando nossa persona, porque nós vemos uma era, um tempo que parece que para você ser alguém, você tem que ser legitimado, validado pelo mundo externo. Então você tem, é como aquele dizer que diz assim: ó, quem não aparece, né, não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, né? Dizem assim. E aí eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado por quem? E para quê? E por que eu quero ser lembrado pelos outros? O que isso influencia na minha sanidade mental, na minha saúde psicológica, né? O que isso vai influenciar na minha saúde espiritual? É algo para a gente refletir, são perguntas, né? Agora, a casa se torna outra coisa. A casa agora se torna outra coisa. Minha casa se tornou outra coisa. Um espaço onde você não precisa ser ninguém. Uau! Olha essa frase, anota aí. O que é a minha casa hoje? Depois que você desperta espiritualmente, sua casa, segundo o texto aqui, é um espaço aonde você não precisa ser ninguém. Ou seja, não precisa de máscaras, não precisa de persona,
não precisa de baile da fantasia, não precisa disso, né? É que nem aquela canção, aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, toda máscara se vai, seu amor me satisfaz, eu me sinto tão seu, tão seu, é só aqui que eu me sinto muito bem, é só aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. Esse momento, gente, sagrado, tremendo, onde você não precisa ser grandes coisas, né? Tá anotado aqui no texto aqui, ó. Onde não existe imagem, onde você não precisa ser ninguém. Uau, imagina um lugar que você não precisa de ser ninguém. Como assim ser ninguém? Vai pegando o texto aí, a revelação do texto, ó. Para a interpretar ou expectativas, atender expectativas alheias, a gerenciar. Em casa você simplesmente é. Pronto. Em casa, o que você é em casa? Eu sou o que sou. Simplesmente eu sou. Eu sou eu. Pronto. Sou o que sou. É. Simplesmente é. Aí as pessoas falam, não, mas isso aqui eu sou o que sou em todo lugar. Não, não é bem assim. A psicologia, a psicanálise, a filosofia clínica, né, próprio evangelho mostra que as pessoas elas utilizam as suas personas aí nos lugares, né? Então, em casa eu sou o que eu sou. E essa simplicidade que antes parecia entediante, né, um tédio, né, agora se revela como um descanso profundo. Aleluia. Que bênção. O pessoal pergunta, onde é que você estava, rapaz? Onde é que você estava na virada do ano? Onde é que você estava no Natal? Onde é que você estava? Estava onde? Eu estava no meu descanso profundo. Onde é isso? Eu estava na morada dos bem-aventurados. Aleluia. Tem coisa melhor, gente. Não tem coisa. A gente pergunta, onde é que é isso? Onde é esse... É um palacete? Não, é meu casebre mesmo. Mas é a morada dos bem-aventurados. Bem-aventurado é o homem e a mulher que acha esse lugar no seu próprio lar. Esse espaço de amor, né? Tão simples, mas traz um descanso profundo. Não porque o mundo seja errado, mas porque você já não precisa dele para se sentir real. Não preciso do mundo lá fora para me sentir real, gente. Precisamos disso. Estou aqui, sou o que sou. Só aqui que eu me sinto muito. Aqui à vontade. É triste, eu conheci pessoas que elas se sentem tão mal em suas casas, quase não param em casa. Não gosto de ficar na minha casa, não. Por que, meu Deus, você não gosta da sua casa? Quanta gente querendo uma casa aí, você tem casa e não gosta da sua casa. Não gosto não gosto da minha casa. Não, porque lá é uma sofrência. Está repreendida essa palavra. Vamos declarar que a sua casa é um pedacinho do céu. O seu lar é um pedacinho do céu. Um pedacinho da morada dos bem-aventurados. Espaço sagrado, né? Vamos lá para o texto, né? Isso não é rejeição da vida. É o fim de uma fuga. A fuga do quê? A fuga de si mesmo. Quanta gente sai de casa fugindo de si mesmo? Fugindo de mim mesmo. Com o despertar espiritual acontece algo que quase ninguém explica com sinceridade, né? Com honestidade. O que é? Você se torna mais sensível, não emocionalmente frágil, mas mais consciente do esforço invisível que antes passava despercebido. Você começa a notar aquilo que sempre esteve ali. Atenção sutil, presente em cada interação. A vigilância constante sobre o que você diz. O ajuste automático do comportamento para se encaixar, agradar, não incomodar. Antes tudo isso parecia normal. Agora que você despertou, soa exaustivo. Não porque as pessoas sejam um problema, mas
Porque o personagem social exige energia contínua. Em qualquer encontro, mesmo nos mais agradáveis, há uma atividade interna incessante. Estou dizendo a coisa certa? Será que eu estou falando a coisa certa dessa pessoa para me agradar essa pessoa? Porque eu tenho que ser carismático, eu tenho que falar. Será que Deus... Aí bota até Deus no meio, né? Será que Deus está me usando? Será que o Espírito Santo está me usando? Ai, meu Deus, será que eu desagradei fulano, desagradei Beltrano? Aí eu vou pedir desculpa. Às vezes Deus usou você, só que a pessoa lá não gostou, e você, para agradar os homens, vai lá pedir desculpa à pessoa porque Deus usou você para falar uma sinceridade para alguém. Meu Deus do céu. Aí é mudar a glória, né? É querer receber mais a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Complicado. Complicado. Não, se você despertou, despertou. Agora você ainda tá na roda de Sansara, ainda tá com o véu de Maia no rosto, aí tudo bem. Aí tem que pedir desculpa mesmo, tem que pedir muita desculpa mesmo, 70 vezes 7. Mas aqui é um papo para quem despertou, gente, um papo de despertar, né? A pessoa começa a perguntar, será que estão me entendendo? Estou sendo interessante? Deveria reagir de outra forma? Será que eu devo mudar meu comportamento para agradar as pessoas? Meu Deus. Esse diálogo interno quase nunca se cala. E depois do despertar espiritual, você não consegue mais ignorá-lo. Você passa a perceber que grande parte da vida social é uma encenação compartilhada. Misericórdia. Grande parte da vida social é uma encenação compartilhada. Meu Deus. Um acordo silencioso para permanecer na superfície, para não olhar fundo demais, para não tocar o que é real. As pessoas raramente se encontram de verdade. Uau, que palavra, nota isso. As pessoas raramente se encontram de verdade. Como assim? Acabei de me encontrar com fulano ali. Não, calma, você não entendeu a coisa, não entendeu o contexto, né? As pessoas raramente se encontram de verdade. O que acontece? Elas se relacionam através de imagens, projeções e papéis, personas. E você antes participava disso sem perceber, sem discernir. Agora você despertou. Agora você enxerga. Você agora vê. Não com desprezo, mas com clareza. E essa clareza muda suas preferências. Não tem como. Se os olhos se abrirem, os olhos espiritual, o terceiro olho, vai mudar o gosto, vai mudar as preferências. Vão mudar as preferências. Não é coisa de crente, coisa de religioso. Não é porque muda, não tem como. Nasceu de novo, vai mudar. Você começa a notar que muitas conversas não são encontros de almas. São apenas trocas mecânicas em modus operandi. Meu Deus. Que muitas reuniões não são conexão, são hábito. Que muitos convites não nascem de um desejo genuíno, mas de uma obrigação social automática. Né? Piloto automático, lembra aquela música? Então, algo dentro de você diz com uma simplicidade desconcertante: isso já não me nutre, isso já não me cabe, isso já não cabe mais a mim. Não cabe viver por viver, não cabe dormir acordado, não cabe, que nenhuma canção que eu canto sobre isso, né? Não cabe repetir ciclos, né? Fingindo não acontecer nada. É aqui que muitos se confundem, acreditam que estão se tornando antissociais. Alguns até gostam de dizer assim, né? Tem uns que até dizem assim, não, eu sou antissocial, aceita logo o rótulo, né? Começa a profetizar, eu sou antissocial. Que estão perdendo algo, que estão se fechando para a vida. Mas o que realmente está acontecendo, sabe o que é aqui? É discernimento. Nota aí, é discernimento, que antes você não tinha, agora está tendo. Discernimento espiritual. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem para você, viu? Depois do despertar espiritual, você não entrega mais sua atenção com tanta facilidade, gente. Vai ficar se empolgando com qualquer coisa. Eu me lembro de uma frase do meu amigo Flávio Siqueira,
que ele dizia assim, sabe aquela sensação de você não achar mais graça naquilo que a maioria acha graça? Flávio falava isso. Né? E o Renato Russo dizia assim, queria ser como os outros e rir das desgraças da vida, né? Ou fingir estar sempre bem. Esse pensamento assim massificado. Se você despertou, você vai começar a transcender essa manada, esse pensamento de massa coisa, né? Aí sair do rebanho. E ele diz aqui assim, ó, você compreende que sua energia é limitada. Como eu compreendi isso depois de uma certa idade. Que cada sim tem um custo, que nem tudo merece sua presença. Aqui é difícil para pessoas que tem pessoas que dizem assim para mim, eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. Vai penar muito você, viu? Eu não sei dizer não, é difícil para você. Porque até Deus diz não, até Deus fala, não matarás, não rouba. Não sei dizer não. Você começa a fazer perguntas que antes evitava. Por que estou aqui? Pessoal, você está num happy hour com os amigos. E lá no meio do happy hour vem uma coisa assim dentro de você, sussurrando em você, e você faz essa pergunta. Vem cá, por que eu estou aqui mesmo? Eu já fiz isso. E eu estava num ambiente, e eu estava ali para um momento de lazer, de prazer, de distração. E de repente eu escutei aquela voz dentro de mim. O que tu está fazendo aqui? E eu disse, rapaz, que eu estou dando uma de tolo aqui. Peguei as coisas, ajeitei e fui embora. Fui embora para minha casa, para o meu descanso sagrado. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Não, aí a alta voz, não, você está aqui porque é normal, porque a maioria está aqui, porque todo mundo está aqui e você é todo mundo. Não. E a voz disse, não, você não é. E aí eu fui na contramão, gente. Contrafluxo, né? Aí uma coisa é falar do contrafluxo é teoria bonita, agora viver na prática, aí é outro nível, né? É outro nível isso, é outro nível. Por que eu estou aqui? Isso é verdadeiro? Estou participando por autenticidade ou por inércia? E muitas vezes a resposta não é confortável. Sabe, aniversários de pessoas com quem não há vínculo real. A gente é convidado, né, para esses lugares às vezes. Eu já conheço pessoas, eu fui convidado para o aniversário da fulana, da Beltrana. E aí, né, pior que ela nem fala comigo. E por que você vai? Porque me botaram lá na lista de convidados. Eu vou ter que comprar um presente ainda, que eu não tenho nem dinheiro para comprar esse presente, né? Que situação constrangedora, né? Mas eu tenho que ir, né? Não, você não tem que ir. Mas se eu não for, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer? Vão dizer que eu sou que nem você. Pois é. Esse é o problema. Ser que nem eu, né? Esse é o problema. Pensa bem. É melhor não ser que nem eu, não. Seja você mesmo. Aleluia, né? Mas seja você também. Vai querer ser, como dizem, Maria vai com as outras, não, né? Seja você. Procure ser você. Conheça você. Hoje é dia de quebrar as máscaras, né? Nesse contexto hoje, rasgando as máscaras, as personas, né? Aniversários de pessoas que não há vínculo real, encontros onde se repetem as mesmas frases vazias. Tem um lugar que eu ia ali, toda vez que eu chegava lá, todo ano que eu ia lá, a conversa era essa, assim, tá chovendo, mas hoje fez sol, mas amanhã tá chovendo, mas aí eu fui em 2020 lá, tá chovendo, fez sol. Aí 2021, tá chovendo, fez sol. Aí agora em 2022 vai evoluir, né? Vai ter uma evolução. Cheguei lá, e aí? Tá chovendo, fez sol. 2023, agora evoluiu. Tá chovendo, fez sol. Meu Deus, não evolui. Não muda a conversa, não muda o assunto. Que tara é essa pela previsão do tempo, meu Deus do céu? Que importa se tá chovendo? Tá chovendo, deixa chover. Tá chovendo, tá chovendo. Choveu a noite toda e amanhã tá chovendo. E aí? O que me interessa isso, tá chovendo? Gente, é porque vocês não sabem, assim, tanto de conexões que a vida me deu, me estabeleceu. Pessoas de várias idades, várias gerações. Até família, né? E às vezes eu chego para as pessoas, até da família, e os anos vão se passando, os cabelos brancos aparecendo, e a gente vai conversar, e a pessoa fala assim para mim, e aí? Qual é a boa nova? Aí a pessoa diz assim, hoje não choveu não, hoje foi sol.
Aí minha cara de frustração, sabe? Fica assim, como é que é? Não choveu hoje não, hoje foi só sol, mas estamos fazendo uma oração para São José para ver se à noite São Pedro manda chuva lá. Eu fico assim, eu fico travado assim, ó. Se você tá bem, eu disse, eu nem sei mais pedir dizer, eu não sei. Vamos deixar para 2027, para ver se 2027 tem alguma evolução, né? Em 2027, não é possível, né? O grande reset tá chegando aí. Talvez 2027 tenha alguma mudança aí. Estamos na torcida, gente. Por isso que está essa live hoje aqui, para despertar aqui alguma coisa. Ó. Frases vazias, eventos onde todos falam. Olha só isso aqui, ó. Eventos. Sabe quando você participa de um evento assim? Aniversário da avó Toquinha, aniversário do Nonô Correia, de 110 anos. Aí vai os sobrinhos, os tios, netos, né? Todo mundo ali no buffet. E todo mundo fala, todos falam, mas ninguém está realmente presente. Já foi num lugar assim? Todo mundo falando, barulho, né? Uma vez me chamaram para uma confraternização num restaurante muito famoso aqui de Fortaleza. E eu fui nesse restaurante, uma confraternização, um lugar bem famoso, uma confraternização. Segundo lá, diz que era uma turma da faculdade de psicologia. E eu esperei assim uma conversa, né, num nível mais de humanas. Rapaz, tem uma hora que eu pensei até, será que eu estou aqui lá na feira que eu participo, na feira da Kennedy? Fiquei meio assim em dúvida, né? Um negócio assim, tava um fuzuê, uma muvuca, né? Como chama assim, um negócio que eu fiquei assim meio assim, caraca, não tô entendendo mais, não sei o que é mais um curso mais de psicologia, não tô mais entendendo o que é. Eu fiquei assim, fiquei meio assim na hora lá, né? Todo mundo falando, mas ninguém estava realmente presente. Negócio sério. Aí, antes você ia, agora você prefere ficar. Anota essa frase aí. Porque igreja é muito mais do que ir. Igreja é ser. Antes você ia, antes, parece que antigamente você só era alguma coisa se você fosse em algum lugar, né? Aí eu tenho que ir, tem que ir para onde? Eu tenho que ir. Para que você tem que ir? Eu tenho que ir para me ser. Agora não. Agora não, Jesus disse que agora o reino de Deus é espírito, agora é em espírito e em verdade, não é mais nem ali nem acolá. Antes eu tinha que ir. A frase, como é a frase? A frase é essa aqui, deixa eu ver aqui. Antes você ia, agora você prefere ficar. Você prefere ficar. Ah, você não vai não, irmão? Não, eu vou ficar aqui mesmo. E novamente o lar surge. Olha o lar surgindo aí, ó, o nosso lar, morada dos bem-aventurados. O lar surge não como uma fuga, mas como um território de verdade. Aleluia. É tão bom estar num lugar que tem sinceridade, né, gente? Olha para meus gatos assim, tão sinceros assim. É tão bom isso. Do que estar num lugar cheio de máscaras, cheio de, sabe, aquela coisa, aquela ética, aquela coisa assim de falar com você por ética. Oi, tudo bem? Aquela mesmice. Oi, tudo bem? Não tem assunto, tudo vazio, só superfície. Oi, tudo bem? Aí tudo bem. Ah, começa só assim. Oi, tudo bem? Tá chovendo aí? Tá chovendo, tudo bem? Tá chovendo. Pronto. Ah, foi muito bom a nossa noite hoje. Eu fui lá no baile. E como foi lá o assunto? Ah, era só oi, tudo bem. Como é que tá aí? Tá chovendo, fez sol, tá chovendo. E depois, agora tchau, né? Felicidades. Que conversa é essa? Gente? Fala sério pra mim. Que conversa é essa? Não dá pra mim, não. Pra mim não dá. Misericórdia. Freud, se tivesse aqui, se viraria no túmulo agora, né? Dentro do caixão. Ficaria de bruços dentro do caixão. Não tem como um negócio desse. Dostoiévski, meu Deus, se enterraria de cabeça para baixo. Misericórdia. Nietzsche nem se fala. Jesus, como é que faria? Buda? Meu Deus. Então é melhor ir para casa. Vai para casa. O território da verdade. Se alguém perguntar assim, o que é a tua casa para você? Diga assim, o território da verdade. Minha casa é o território da verdade. Em casa, o personagem se dissolve. O impostor que está em mim se quebranta. Aleluia. Não há plateia. Não há demanda.
não há atuação. Você não precisa preencher silêncios artificiais, não precisa fazer sala, não precisa sustentar conversas sem alma, né? Ou coisa ruim é conversa sem alma, viu? Não precisa justificar quem você é. Você pode simplesmente existir. Aleluia. E depois do despertar espiritual, isso se torna um luxo profundo. Isso sim que é ostentação, viu? Há ainda outro elemento essencial aqui, o silêncio. Antes, o silêncio era desconfortável, algo que precisava ser preenchido com ruídos, telas, música, distração constante. O silêncio forçava a barra, né? Ele forçava você a se confrontar consigo mesmo, e isso assusta. Mas quando você deixa de fugir de si, o silêncio muda de natureza, ele deixa de ser um vazio incômodo e se torna espaço de amor, clareza, descanso. Dentro de casa, o silêncio não exige nada, não observa, não julga, não pede que você seja diferente. Ele apenas revela. O que ele revela já não assusta mais. Por isso você permanece, não por rejeição ao mundo, mas porque não precisa mais escapar da própria presença. Já pensou? Eu ter que escapar da minha própria presença, gente, ter que fugir da minha própria presença. Tem pessoas assim, fugindo de si mesmo. E o pior, às vezes a pessoa não aguenta a sua própria companhia e acha que os outros têm a obrigação de aceitar a companhia dela, se nem ela mesma se aguenta. Já pensou? Não, por isso que primeiro se ame, se curte, se valorize, né? E essa é uma das compreensões centrais aqui hoje no texto e contexto. Quando você deixa de lutar para sustentar uma identidade, a quietude deixa de ser inimiga e se transforma em aliada. É como o Flávio dizia, tudo cura quando cura na gente. Ele falava, aquietai-vos, né? Aquietai-vos, né? Existe um ponto delicado após o despertar, em que a confusão pode surgir do lado de fora. O que você está vivendo parece isolamento, mas por dentro a experiência é completamente diferente. O isolamento dói, a solidão consciente não. O isolamento nasce da carência, do desejo de contato que não encontra a resposta. A solidão consciente nasce da completude. É estar só sem sentir falta de algo. Aleluia. É estar inteiro consigo mesmo. E tem que ficar claro aqui que há uma diferença profunda entre estar sozinho e estar solitário. A solidão verdadeira não é ausência, é presença. É quando você finalmente está em casa dentro de si. Aleluia. E quando isso acontece, a necessidade constante de companhia desaparece. Não porque você rejeite os outros, mas porque já não os utiliza para preencher vazios internos. Antes, o outro era uma distração. Agora, ele só faz sentido quando há verdade. Por isso, você se torna mais seletivo, não no sentido de superioridade, mas de honestidade. Você já não suporta encontros vazios, já não consegue fingir interesse onde não há, já não tolera longos diálogos que não levam a lugar algum. E não por arrogância, mas porque algo em você ficou sensível demais para se violentar dessa forma. O despertar espiritual não te torna frio, ele te torna verdadeiro. Essa sensibilidade também muda a forma como você percebe o tempo. Antes o tempo precisava ser preenchido. Agenda cheia significativa, vida cheia. Movimento significado, né? Agora o tempo desacelera. Momentos simples ganham profundidade. O café com tapioca em silêncio. Um olhar pela janela com o seu gato. A sensação de estar presente sem fazer nada.
Aquilo que antes parecia improdutivo, agora se revela essencial. Você começa a perceber que grande parte da agitação humana não é vitalidade, é fuga. Pessoas correndo de um compromisso para o outro, não porque amam a vida, mas porque não sabem ficar consigo mesmas. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Conversas intermináveis, não por conexão, mas para evitar o silêncio. Ruído constante, não por alegria, mas por medo de ouvir o que está dentro. É verdade. E isso se torna visível para você inevitavelmente. Com essa clareza, sua relação com o mundo muda. Você não se opõe a ele. Você apenas não se entrega mais inconscientemente. Você escolhe. E escolher significa dizer não. Dizer não aos encontros vazios. Dizer não a convites automáticos. Dizer não a relações que existem apenas por hábito. Isso não te empobrece. Pelo contrário, cria espaço e nesse espaço algo novo começa a florescer. Uma escuta mais profunda, uma presença mais real. Quando você decide estar com alguém, você realmente está. Não há algo, não há pressa, não há máscaras, não há necessidade de provar nada. A qualidade substitui a quantidade. Poucos encontros passam a valer mais do que dezenas de interações superficiais. Aleluia. O verdadeiro encontro só acontece quando duas pessoas estão sozinhas em si mesmas. Caso contrário, são apenas duas carências tentando se preencher mutuamente. E depois do despertar espiritual, você já não aceita mais esse tipo de troca. Não por julgamento, mas porque ela simplesmente não satisfaz mais. Assim, ficar em casa deixa de ser retraimento, torna-se alinhamento, um alinhamento com seu próprio ritmo, com sua própria verdade, com aquilo que é real em você. Você não se esconde do mundo, você apenas não corre mais atrás dele. Diz a mensagem de hoje, né? Gente, eu vou finalizar por aqui, nosso tempo aqui está corrido já, né? E talvez amanhã, a segunda humana, eu continue esse texto. Ele é longo, né? É um livro, na verdade, né? Mas esse título aqui sobre voltar para casa, né? Sobre reconhecer a casa como um lugar sagrado, né? A morada dos bem-aventurados, sobre se desprender dessa necessidade egóica de correr com a banda na avenida, sabe? Sobre descobrir a riqueza que não precisa de dinheiro para desfrutar, que não precisa de publicidade, mas na simplicidade, né, do lar, na tranquilidade. Talvez aqui está a resposta que muitas vezes me perguntam, por que eu não faço questão de certos prazeres de massas, né? Está aqui, por encontrar essa bênção nesse texto aqui, que eu me identifiquei tanto com esse texto aqui, me identifiquei demais, eu me vi demais nesse texto, né? Então é isso, que Deus abençoe vocês nessa noite, né? Você pode falar assim, mas você não vai deixar nenhum versículo bíblico? Deixo sim. É uma passagem na Bíblia, deixa eu ver onde é que ela está essa passagem, que eu deixo ela para vocês, que é baseada nesse próprio texto aqui. Essa passagem, ela respalda o texto de hoje, nosso... Deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui. As aves do céu têm os seus covis, os seus ninhos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Lucas 9,58. Deixa eu ver. Lucas 9,58. Lucas 9,58. O que é que diz Lucas 9,58? Jesus, ele estava falando sobre o reino de Deus e pessoas falaram, eu quero seguir você. Então Jesus respondeu assim, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quando Jesus fala isso, talvez você pense, mas o que é que isso tem a ver com a casa, com a morada dos bem-aventurados? Ele está falando do reino de Deus.
porque ele estava anunciando o reino de Deus. E aqui, ele está aqui tirando o foco do externo, porque essas pessoas que pretendiam segui-lo, elas estavam presas, entretidas e distraídas com as coisas externas, com aquilo que é promovido pela obra, pela produção dos homens. E Jesus começa a falar assim, o reino de Deus ele é interiorizado. Se você não tiver essa dimensão no seu ser, não adianta decorar nada por fora, não adianta. Porque começa dentro de você. E quando ele fala assim que ele não tinha onde reclinar a cabeça, as aves do céu têm isso, as raposas têm, mas eu não tenho. Isso não queria dizer que ele estava desvalorizando o aposento sagrado, não. Até porque ele mesmo disse. Ele disse assim, olha, quando vocês forem orar, falar com Deus, orar com o Pai de vocês, ele disse assim, não façam como os religiosos, que muitas vezes ficam nas praças públicas, ou nos primeiros assentos nas sinagogas, a fim de serem vistos pelos homens que oram. Não façam como eles, porque eles já receberam a sua recompensa. E que glória era essa? A glória dos homens. Os homens elogiavam ele. Ah, nossa, que homem santo ali. Olha que homem santo. Eles queriam o reconhecimento dos homens. Quando Jesus fala que o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça, ele está falando sobre isso. Que seguir ele é não procurar o aplauso dos homens. É não procurar o reconhecimento dos homens. A glória dos homens. É tanto que ele diz depois, mas você quando for orar, vai para a tua casa, vai para o teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, lá naquele teu lugar sagrado, no lugar secreto. E ele diz, e Deus que vê no lugar secreto vai te recompensar. Onde é que Deus vê? Onde é que estão os olhos de Deus? No lugar secreto. Que lugar secreto é esse? Esse lugar secreto pode ser aqui. Esse lugar secreto pode ser aí onde você está. Esse lugar secreto está dizendo, é secreto. É longe da publicidade. É longe da publicidade. É longe dos olhos dos homens. Longe da vista da serpente. Fica aí essa reflexão para nós, desapego para nós. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido de Deus. Deus abençoe. Gratidão.